Mas eu resolvi, achei mais interessante chegar ao público, dar uma aula sobre o último assunto da Mishnah. A Mishnah escreve o seguinte: Yeshua ben Prachia, Vinitai Arbeli Kiblu Mehem. Yeshua ben Prachia e Nitai Arbeli eram sábios que eram os chefes da liderança do povo na época deles. Eles receberam dos sábios da Mishnah anterior. E a terceira orientação que eles deram na Mishnah é Vehavei Dan Kol Adam Lekav Zchut. Ou seja, que você deve julgar toda pessoa para o bem. O que significa isso? A terceira orientação dessa Mishnah é um conselho milagroso para resolver qualquer discussão, para preencher qualquer mal-entendido entre pessoas, resolver divergências que antes que se desenrole e para solucionar queixas antes que elas aumentem. Ou seja, para pintar o mundo em cores de fraternidade e paz. Ou seja, quando você vê um caso de uma pessoa, você tem que julgar pelo bom lado. Eu escutei uma vez do rabino Avigdor Nebenzahl, o rabino da cidade velha de Jerusalém. Ele falou uma vez o seguinte: a Mishnah está escrito, julgue a pessoa pelo bom lado. Se você está chegando ao ponto de julgar alguém, julgue pelo bom lado. Mas o melhor é que a pessoa nem inicie esse assunto de julgar os outros. Pois quem somos nós para julgar o ato de outra pessoa? Julgar para o bom, julgar para o mal? Quem a gente é para julgar? Ok. Mas a Mishnah nos ensina para julgar o ato das pessoas pelo bom lado. Como? O que quer dizer isso? Primeiro de tudo, não procurar o culpado. Não procurar o culpado. Não olhar para a culpa. Em vez de julgar severamente um ato com raiva, em vez de se ressentir, a gente tem que sempre encontrar motivos, até mesmo motivos ocultos, para a justificação dos atos. Tentar localizar boas intenções, encontrar uma boa interpretação para justificar o comportamento da pessoa. A gente tem que se comportar com os outros do mesmo modo que a gente deseja que se comporte com nós. Porém, se, no entanto, a gente achar que é muito difícil achar um bom motivo para justificar o ato de certa pessoa, a gente tem que pensar e observar o seguinte: o que a gente viu agora é somente uma cadeia de eventos, uma pequena partícula do mosaico da vida da pessoa e do acontecimento que a gente ainda nem conhece a pessoa. Para julgar objetivamente a pessoa, a gente deve conhecer a pessoa, conhecer todos os aspectos de sua vida, sua personalidade, para entender seu passado, seu futuro, de onde ele veio, conhecer os motivos ocultos e conhecer também as interpretações ocultas que podem acontecer. A pessoa deve olhar para os outros por uma perspectiva ampla e inclusiva, levando em consideração todos os elementos que compõem o comportamento. É melhor tentar decidir qualquer ato favoravelmente e ver a luz do ato. Se adotamos a visão positiva dos atos das pessoas, ganhamos isso também no céu, porque do mesmo modo que a gente julga as pessoas, Deus nos vai julgar. Deus nos vai julgar. Uma vez, uma pessoa chegou numa sinagoga, uma pessoa que não frequenta, e viu uma pessoa, o gabai da sinagoga, distribuindo aliot, distribuindo assim, para a pessoa subir na Torá, o cara da ponta esquerda, da ponta direita, do meio, de trás, de uma ordem totalmente bagunçada. Aí chegou lá um fulano e perguntou para a pessoa o seguinte, e perguntou para o gabai o seguinte: senhor, eu não entendo seu comportamento. Por que você não chama as pessoas segundo a ordem, do lado esquerdo, do lado direito, em uma fila,
e vai seguindo. Por que chamar tudo bagunçado? Aí o Gabai respondeu para a pessoa, olha só, você está chegando agora, você quase não frequenta a sinagoga, você não sabe as ordens, das obrigações de chamar a pessoa para a Torá. Um tem aniversário de falecimento de um parente, o outro nasceu uma neta, o outro tem bar mitzvah, o outro está casando um filho. Tem vários e vários motivos, etc. Então é um exemplo clássico para quando a gente vê alguma pessoa fazendo algo, nunca interpretar pelo mau lado. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que levou a pessoa a fazer tal ato e são as consequências, o que levou a pessoa. Então a gente vai tratar disso agora. 8 vantagens, existem várias, mas o que eu achei que é importante, 8 vantagens que a pessoa ganha ao julgar o comportamento do amigo para o bom lado. É uma mitzvah da Torá, exatamente como a preservância do Shabat. Uma das diversas mitzvot positivas que a pessoa pode cumprir em qualquer momento, consta na Torá. Vaikra, capítulo 19, passo 15. Está escrito assim: Betzedek tishpot amitecha. Com justiça, julgue seu companheiro. Esta mitzvah nos obriga a julgar qualquer um para o bom lado. E é como qualquer outra mitzvah, e também é uma das mitzvot mais difíceis de serem cumpridas. Uma vez escutei uma palestra de um rabino, a pessoa postou olho azul, verde, castanho, preto, o que for. Mas o ponto central do olho é preto. E é o ponto no qual a pessoa, dali, ele vê. Por que ele vê dali? O rabino falou assim uma vez, porque do modo natural da pessoa, a primeira visão que a pessoa tem de algo é uma visão negra. Ou seja, julgar criticando o ato do outro. Então, por isso que é uma mitzvot mais difíceis de serem feitas. Segundo ponto, segunda vantagem, é a vontade de Deus que cada um pense bem sobre as criaturas dele. Como está escrito no Midrash, que Moshe Rabbeinu disse para Deus, Senhor do mundo, eu sei que você ama seus filhos e você somente procura quem fale bem deles e julgue para o bem. Terceiro ponto, Deus se importa muito com pessoas que falam mal dos filhos dele. Está escrito no livro Pele Yoetz, ele consta em diversos lugares do Tanakh, que Deus ficou zangado e chateado com aqueles que falaram mal de seus filhos, mesmo sendo os mais tzadikim da geração. Dentre eles ficou Deus ficou zangado com peraí. Está todo mundo me ouvindo? Perfeito? Tá ok. Sim, tudo perfeito. Ok, tá bom. Então, como está escrito no Peleoetz, que até mesmo grandes tzadikim, eles falaram mal do povo e Deus ficou zangado. Dentre eles, Eliel Hanavi, quando reclamou que o povo estava abandonando, as mitzvot, também o profeta Yeshayahu Hanavi, e até mesmo Moshe Rabbeinu, quando ele reclamou que o povo não acreditaria em Deus, não acreditaria que ele estava salvando o povo, até o próprio Moshe Rabbeinu, ele perdão, até o próprio Moshe Rabbeinu ele foi punido quando ele falou que o povo não ia acreditar nele. Deus mandou ele colocar a mão dentro da camisa, da blusa, da roupa, e a mão dele saiu leprosa. Por outro lado, um personagem do Navi, que a gente tirou a fotografia dele, não sei se foi na semana passada ou retrasada, chamado Iftach Giladi, ele falou bem do povo, portanto, ele foi merecitado a conduzir o povo de Israel por julgá-los para o bom lado. Agora, outra coisa importante, quando a pessoa julga os outros
pelo bom lado, ele desperta os bons méritos para os tribunais celestiais. Porque, do mesmo modo que quando a pessoa ela julga os outros para o bom lado, a Kadosh Baruch Hu, ele vai julgar a própria pessoa pelo bom lado. Isso se chama Bamidah Shadamoded Ba Modedim Lo. Ou seja, com a qualidade, com a virtude, com o meio pelo qual a pessoa ele julga os outros, do mesmo modo vão julgar a ele. Então, quando a pessoa fala bem dos outros, ele tem que ter plena certeza que também vão falar bem dele lá em cima. Outro ponto importante é que isso causa a paz dentro do povo. Está escrito no livro Kav Zchut, eu vou traduzir as palavras, palavra por palavra. Julgue todas as pessoas para o bom lado, pois é uma virtude elevada e preciosa que evita brigas e faz com que a paz paire na terra, causa, como falei antes, que todos lá em cima também vão ser julgados pelo bem, afastando os acusadores das pessoas e, mais ainda, elevando e enaltecendo a presença divina. Deus sempre quer o bem dessa pessoa, demonstrando a ele, que fala bem dos outros, um alto grau de aprecio. Muito mais ainda, a pessoa deve tomar cuidado de não falar mal da pessoa que está passando por sofrimento ou dos falecidos. A gente pensa que os falecidos, já que infelizmente, não estão conosco, já pode falar o que quer. Isso é errado. É muito perigoso falar mal dos falecidos e também de pessoas que estão passando por sofrimento. Por quê? Porque imagina só, quando a pessoa está passando por um certo tipo de sofrimento, é sinal que Deus está assim, pegando ele no firme. Está pegando ele firme. Então, o que salva a pessoa de certos sofrimentos são os bons atos. Então, quanto mais a pessoa fala bem dos outros, principalmente quando ele está em sofrimento e angústia, isso desperta os méritos da pessoa para que saia dessa situação. O mesmo se aplica também às pessoas que, infelizmente, já não estão conosco. Não estão conosco. Por quê? Porque a gente sabe que a verdade, como se diz, é um osso duro de roer. A verdade é um osso duro de roer. Mas a gente sabe que o local pelo qual a pessoa ele deve fazer mitzvot é aqui nesse mundo. Porque chegando lá no outro mundo, a pessoa já não tem mérito de fazer mais nada. Então, o que pode, por exemplo, levar a pessoa a melhorar a sua situação no mundo vindouro é que falam bem dele, é que as pessoas aprendem dos atos dele, aprendem dos ensinamentos dele. Então, falando bem dos outros, a gente eleva o nome da pessoa. Falando mal dos outros, a gente faz mal para a pessoa que a gente não tem como pedir desculpas, não tem como consertar. Agora, outra coisa importante, está escrito no livro Yesod V'Shorosh Avodah, diz o seguinte: a vontade de cada pai é que, mesmo que seu filho não siga o bom caminho e não ande pelos melhores caminhos, é que sempre o julguem para o bom lado. Sempre julguem para o bom lado. Que, com certeza, mesmo que o pai sabe que o filho está não seguindo o bom caminho, escutando boas palavras do filho, ele fica feliz com isso. Acalma ele, dá um consolo para ele. E mais ainda, Kadosh Baruch Hu, mesmo que tem pessoas que, infelizmente, ainda não seguem os caminhos de Deus, mas, de qualquer modo, quando você fala bem, não importa se a pessoa é religiosa, se não é religiosa, o que for, em que estado que seja, a pessoa fala bem das criaturas divinas, isso faz com que Deus fique feliz e também ajude a julgar o mundo para o bom lado. O principal ensinamento de julgar para o bom lado consta nos escritos do Rabbi Nachman de Breslev, que ele fala o seguinte: a pessoa deve julgar a si mesmo para o bom lado, não só os outros, mas a si mesmo,
Porque muitas vezes a pessoa pode se culpar pelas coisas que está fazendo, se autoculpar sem avaliar bem os atos que ela faz. Portanto, a pessoa, a princípio, antes de procurar julgar bem aos outros, ele tem que, primeira coisa, julgar bem a si mesmo, porque se ele não se acostumar a julgar bem a si mesmo, como ele vai julgar bem aos outros? Ok. Até aqui a gente falou sobre a obrigação, o que, porquê as vantagens da pessoa que julga os outros para o bom lado. Agora, vamos falar um pouco sobre os aspectos da halakha. Quando a pessoa vê que a pessoa está, por exemplo, fazendo uma coisa errada. Por exemplo, a pessoa está no vestuário da piscina e ele viu o sujeito lá metendo a mão no bolso da calça de outra pessoa, tirando a carteira e pegando o dinheiro da carteira. A pessoa que vê isso vai começar a gritar: ladrão, está mexendo na calça dos outros, está roubando, que não sei o quê. Ele vê isso, ele decide isso e já vai difamando a pessoa, já vai assim caluniando a pessoa e etc. Mas muitas vezes pode acontecer o quê? Que justamente o cara, ele está o telefone celular da calça tocou. E é justamente do vizinho dele. E no telefone estava o filho do vizinho, que estava do lado de fora, precisando de dinheiro para poder comprar o bilhete para poder para pagar a entrada na piscina. Então, a pessoa de início já julga pelo mal. Então, se a pessoa não pensar julgar pelo bem e só julgar pelo mal, e já decidir isso no coração dele, é questão de tempo para ele já começar a fofocar de cara e fazer até algo maléfico que as pessoas se afastem da pessoa. Portanto, caso a pessoa julgue para o bom lado, ele já não existiria, assim, vamos dizer, material para que a pessoa ele difame o seu amigo e já não existiria lashon hará no mundo. Agora, existem determinados casos que a pessoa cometeu um mau ato por pressão social no trabalho ou em outro ambiente, em outro tipo de ambiente, que se não fosse feita tal pressão, a pessoa não cometeria tal ato. Portanto, mesmo que o ato é errado, e é impossível de limpar a pessoa totalmente do mau ato, do erro, devemos mesmo assim diminuir o máximo possível a culpa e a gravidade desse ato. Agora, o que pode levar a pessoa, por exemplo, a julgar para o mau lado? Primeiro de tudo, falta de informação. É muito comum, ao ver ou escutar algum ato do seu amigo, que à primeira vista parecer alguma coisa errada. A pessoa diretamente julga para o mau lado, sem levar em conta somente que viu algo parcial. E mesmo se soubesse todos os fatores, poderia perceber que não é um ato tão ruim quanto pensa, ou que não é ruim de modo algum. Quase em todos os casos que a pessoa escuta, existem fatores ocultos que podem favorecer o julgamento para o bom lado. Portanto, a pessoa que sempre tem uma imaginação fértil deve tentar imaginar quais são os pedaços que faltam para completar esse quebra-cabeça, para detectar o lado bom das coisas. Tem uma história na Gemara, que eu não lembro de onde, que fala sobre Rabi Akiva, antes que ele era um Talmid Chacham. Ele era um pastor trabalhador, e ele foi trabalhar na casa de uma pessoa rica. Trabalhar 3 anos. Depois de 3 anos, na véspera de Yom Kippur, ele foi para voltar para sua casa. Ele perguntou para o patrão, cadê o salário? Ela falou,
eu não tenho. Você tem isso para me dar? Ele começou a detalhar, não importa agora os detalhes. Você tem isso, isso, isso para me dar? Falou, não tenho. Tá bom, foi embora. Foi para casa. Foi esperar o quê? Depois dos Hagim, o patrão, ele foi visitar o Rabi Akiva. Ele foi visitar o Rabi Akiva para dar o salário para ele. E o Rabi Akiva, ele recebeu ele em casa, deu para ele de comer e tudo. Ele perguntou assim, olha, quando você pediu meu salário, seu salário, e eu te neguei dizendo que não tinha, o que você pensou? Eu falei, olha, eu pensei isso, 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 isso. Ou seja, tudo o que ele havia pensado, que eram coisas muito distantes de serem feitas, de se pensar para não dar o salário, o que ele pensou e julgou por bom lado foi o que realmente aconteceu. Agora, o patrão dele estava certo de não dar o salário? Estava errado. Ele tinha que guardar o dinheiro para pagar o salário. Mas, mesmo que ele estava errado, ele julgou pelo bom lado e ele diminuiu muito a gravidade, porque ele pensou, tá bom, tá certo que ele não tem, mas ele não fez de propósito para não me dar. Ele fez porque ele teve outro cálculo que talvez estava errado, mas eu entendo o porquê não. Ok. Então é muito importante, mesmo que uma coisa está errada, tentar, mesmo coisa errada, jogar para o bom lado. Segundo ponto que a pessoa pode errar no julgamento é dizendo assim, a intenção foi boa, mas não o resultado. Ou seja, aquele velho ditado, o inferno está cheio de boas intenções. O que quer dizer isso? Muitas vezes a pessoa tem uma intenção certa de fazer alguma coisa, porém, o cálculo para pôr essa intenção em prática não foi dos melhores, pois não calculou exatamente todas as consequências possíveis. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma benevolência, um chesed, uma bondade para uma pessoa fora de casa. Mas justamente naquele momento, a esposa dele precisa de ajuda para dar banho nas crianças, trocar a fralda, etc. O cara, ele errou, ele teve uma boa intenção de fazer bondade, mas só que ele errou no cálculo. Em vez de prevalecer a bondade dentro de casa, ele prevaleceu a bondade fora de casa. Está errado, sim, mas o cálculo errado dele foi o que fez ele fazer o ato errado. Então, muitas vezes, a gente pode assim pensar, poxa, o cara não quer ajudar a esposa, só procura a oportunidade de fora que não sei o quê. Mas a gente pode pensar, ou pelo menos o cara teve boa intenção. O cara só calculou errado. Terceiro ponto que pode levar a pessoa a julgar por mau lado é o interesse pessoal. Por exemplo, uma pessoa faz um ato correto de segundo a Halakha, ok? Porém, muitas vezes a pessoa que tem assim um interesse pessoal, ele sempre julga isso para o mau lado. Por exemplo, uma pessoa viu uma outra fazendo uma coisa errada. Ele foi lá, ele divertiu a outra pessoa, deu uma bronca, como a Halakha diz para fazer. Se o cara falou gritando, humilhando, etc., isso é, não estou falando disso. O cara falou delicadamente, respeitosamente, etc. O que pode acontecer com isso? Se o cara que escutou a advertência se sente ofendido, ele se sente humilhado, ele fala: esse cara não me fez para o bem. Esse cara não me fez para o bem. Por que esse cara fez isso? Porque ele quer se sentir superior a mim, que eu tenho uma falha nisso. Então, esse cara está julgando pelo mal. Está julgando pelo mal. Por quê? Porque ele pensa que a outra pessoa tem um interesse em dar essa bronca, em dar essa advertência, e não pelo próprio fato de melhorar o caminho dele. Outro ponto que pode levar a pessoa a julgar pelo mau lado é o objetivo final. Em muitos casos, a gente não consegue ver o bom resultado das coisas. Mesmo que, a princípio, o ato parece ser não tão bom, como no caso de um médico. Ele vai lá e faz um tratamento. Pica com a agulha. O cara grita, ai, tá doendo.
o médico fala, senhor, tá doendo para você agora, mas se eu não der para você essa injeção nesse momento, o que vai acontecer é que você vai sofrer muito. Então, a gente não tem que ser só aquela visão limitada e estreita, vendo aquela dor. A gente tem que ver o quadro amplo das coisas para saber que tudo tem um objetivo final. Uma outra, e tudo isso entre outras, o que acontece é que a pessoa está muito concentrada em si mesma. Muitas vezes, a pessoa ela só vê suas necessidades, ela só vê suas vontades, sua visão. Ele pensa que todas as pessoas devem interpretar todos os acontecimentos do mundo do mesmo modo que ele próprio interpreta tal acontecimento. Do mesmo modo que ele próprio interpreta tal acontecimento. Por isso que muitas vezes a pessoa ela julga pelo mau lado porque ele tem uma visão limitada, uma visão estreita, pensando só que o que ele pensa é o bom e não levando em conta que existem outras pessoas com outros pensamentos. Agora, só para assim finalizar aqui a aula, está escrito no Talmud, Masechet Sotah Daf Memtet Amud Aleph, disse Rava, cada dia e dia que aumenta, que passa, cada dia e dia que passa, as maldições aumentam, sofrimentos e angústias aumentam, cada vez mais. A gente pode perceber que as pessoas não ficam mais felizes durante o tempo. Tem muitas angústias, muitos sofrimentos, falta de sustento, falta de shalom bayit, falta de sucesso na educação dos filhos e etc. Todos esses problemas podem causar com que a pessoa, mesmo fazendo algo errado, isso diminua a gravidade do ato feito. A pessoa pode começar a esquecer das coisas por estar concentrada no sofrimento. A pessoa pode parecer, por exemplo, pode ser que uma pessoa ela não escuta bem, tem problema de audição. Aí você passa do lado dele e pergunta, fala shalom, como vai? O cara passa. Você se sente ofendido. Poxa, eu cumprimentei o cara que não sei o quê, e o cara nem deu bola para mim? Tente levar em consideração que talvez a pessoa está pensando num problema, que a pessoa não escutou. Muitas vezes, a pessoa é uma pessoa de pensamento devagar, de pensamento lerdo, o que pode levar a pessoa que ele até perceber que uma pessoa cumprimentou ele depois de alguns minutos lembrou que a pessoa estava lá, ele quis responder, só que o cara já não estava lá. Então, não ficar chateado com uma pessoa que não lhe cumprimenta de volta, etc, etc. Tem vários casos enormes e infinitos, que se a gente só pensar o que pode acontecer, o que pode ter acontecido para que a pessoa faça tal ato, quase nunca a gente vai julgar nenhuma pessoa pelo mau ato. Agora, eu queria terminar a aula de hoje. O que a gente pode fazer, então, se é assim naturalmente automático em prática, né? Que a pessoa em prática, ela, como dizer assim, ela julgue para o mau lado. O que a gente pode fazer, então, para inserir dentro de nós a virtude de julgar pelo bom ato? Primeiro de tudo, julgar o ato e não julgar a pessoa. Você viu uma pessoa pegando a carteira do outro da mikve, da piscina, do vestuário. Não julga a pessoa. Primeiro fala, esse ato é ruim. A pessoa é boa. Separar a pessoa do ato. Como se diz, não existe criança má, não existe pessoa má, existe pessoa que está passando uma situação ruim, uma situação má. 1. 2. Sempre olhar os outros com bom olhar. Sempre olhar os outros, procurar pensar os bons atos da pessoa. Tem até uma tefilá que foi compilada
pelo Rabbi Elimelech Miljansk. Eu vou traduzir direto do hebraico português. É o seguinte: pelo contrário, dê em nosso coração para que cada um de nós possa ver as boas virtudes de nossos amigos e que não vejamos suas falhas. Que cada um de nós fale com o seu amigo do modo correto e aceito perante a ti. Que não suba nenhum ódio de um ao seu amigo e que fortifiques nosso relacionamento com amor para ti, como revelado perante a ti. Que tudo o que faça seja de sua satisfação. Ou seja, se a gente pensar bem dos outros, procurar, não, porque é muito difícil você é uma pessoa fazendo uma coisa errada e você fala para o fulano: olha, fulano, você está errado nisso, estou julgando você pelo mau lado. No momento da prova, é muito difícil de julgar a pessoa pelo bom lado. A gente tem que sempre pensar nas nossas mentes o bom lado das coisas, o bom lado da pessoa, o bom lado de nós mesmos, o bom lado de nós mesmos. Por exemplo, hoje eu não fui para Yeshiva. Eu estava assim, cansado demais. E eu fiquei pensando comigo mesmo: vou, não vou, vou, não vou. No final não fui, descansei em casa. E aí eu fiquei sentindo mal: poxa, não fui para o estudo, que não sei o quê, com os amigos. Eu falei: não, de modo algum, de modo algum. Se eu decidir isso, é sinal que eu preciso do descanso, eu preciso da calma, eu preciso da tranquilidade, para de ser afobado, sentar com calma. Eu preciso disso para mim mesmo. E mais ainda para relacionar com os outros. Então, o primeiro ponto é que a pessoa pense bem de si mesmo, depois que pense bem dos outros. Desse modo, é uma receita quase certa, para que a pessoa julgue todos para o bom lado. Só terminando aqui a aula, eu quero contar um caso, o que pode acontecer de uma pessoa que não julga para o bom lado. O caso se chama O Ladrão dos Órfãos. A sorte da família Cohen não era tão boa. 3 anos atrás, os pais faleceram de acidente de carro fatal. Ou seja, o pai e a mãe. As crianças, que viveram com imensa dificuldade, e mesmo que os habitantes da cidade, os vizinhos, ajudavam, de qualquer modo, eles tinham uma vida insuportável. Um dia, eles chegaram no açougue para comprar um pequeno pedaço de carne para Yom Tov. Apesar de sua difícil situação, fizeram todos os esforços para seguir o caminho da Torá. Na fila do caixa, o senhor Levi acompanhou as crianças com um olhar misericordioso. As crianças deixaram um pequeno pedaço de carne na balança. Quando o senhor Levi viu o preço que estava escrito no recibo, ele gritou com o dono da loja, perguntando: por que você está roubando dos órfãos? Por que você cobra tanto dinheiro deles? Como você tira o proveito dessas crianças? Então, ele se esquentou tanto para ver o curto, ele emitiu avisos contra o dono da loja sobre tal assunto, até que o dono da loja teve que fechar porque perdeu a clientela. Será que nesse caso seria possível jogar para o bom lado? Sim, porque no final da história, o senhor Levi percebeu seu grande erro. O dono da açougue dava totalmente carne gratuita para as crianças, toda semana. E para que os órfãos não se sentissem humilhados, para que as outras pessoas percebam que ele não está pagando, ele dava um recibo errado para os órfãos, com alto valor, para não se envergonharem. Porém, quando o senhor Levi percebeu isso, ele já era muito tarde, porque o cara já tinha perdido a loja, perdido a clientela e perdeu a parnassá. Então, isso a gente pode aprender desses casos daqui, o seguinte: que, primeiro de tudo, nunca julgar imediatamente, automaticamente para o mau lado. Sempre pensar no bem dos outros. Pensar no bem das coisas, pensar no bem dos outros. Desse modo, e mesmo quando você pensa mal, guarde isso dentro de você, não bote para fora, porque a gente sabe que a fofoca, o lachon hará, tudo isso, ele corre rápido
mais do que a velocidade da luz. E as consequências são muito maiores do que as pessoas podem imaginar. Obrigado. Se alguém quiser fazer perguntas, estamos abertos. E as aulas vão continuar sendo esse horário de 10h30 da noite aqui, 4h30 da tarde no Brasil, para que mais pessoas que estão no horário de trabalho possam participar da aula. Quem quiser fazer perguntas, estamos abertos. Para quem for fazer pergunta, somente abrir o microfone e aí direcionar a pergunta. Esse mau julgamento, segundo essa Mishnah, ela tem uma ligação direta com o Lashon Hara? É claro, porque a pessoa ela julga pelo mal, por dentro de si mesmo, e daí para frente ele vai passando. Porque a pessoa, quando ela julga pelo mal, ele não se julga pelo mal a si mesmo. Ele simplesmente julga os outros pelo mal. Ele se sente justo da geração e ele se sente também obrigado a avisar a todos que essa pessoa fez um mau ato, para que se afastem dele. Então, essa cadeia pode levar muito sério a Lashon Hara. Ok, vou gravar. Se alguém quiser mais fazer pergunta, está à disposição. Agora, pessoal, eu vou escrever aqui para quem é o pessoal que tá novo aqui na aula, eu vou escrever aqui o e-mail que eu tenho dos meus projetos, para que, se vocês quiserem, um segundo. Se vocês quiserem mandar assuntos e de aulas que vocês gostem que eu dê, que eu monte, ou talvez qualquer outro assunto, qualquer outra pergunta, outra observação, ou talvez até para que eu mande os próximos convites para quem está novo, eu agradeço muito que vocês escrevam seus e-mails por aqui. Ok? Então a gente fala Bezrat Hashem na próxima quinta-feira, dia 2 de julho. A gente fala aí com a aula da Parashat Shavua. Ainda não montei a aula, mas Bezrat Hashem vai estar tudo certo, Bezrat Hashem. Ok. Ok. E quem quiser pode acompanhar nas redes, né? Tem o Facebook, tem o Instagram. E lá vai ser passada as aulas também, vai ser passado os posts. E vai ter algumas enquetes, Bezrat Hashem em breve sorteios. E fiquem ligados lá também, né? No Instagram, no Facebook. E estamos aí. Olha só para não terminar ainda, o casal 20, Edson e Andréia, escreveram aqui dicas para se precaver, para não julgar pelo mal. Primeiro de tudo, que a pessoa se julgue pessoalmente pelo bem. Segunda coisa, sempre pensar nas boas virtudes dos outros. Porque quando você vê uma pessoa que faz alguma coisa ruim, se é uma pessoa que já tem na tua mente boas virtudes, então, com certeza, já vai a um ponto bom para você não julgar tanto pelo mal. E a coisa mais importante ainda é que a gente não, como falei no início da aula, em nome do Rabino da Cidade Velha, que a gente... Quem somos nós para julgar o ato de uma pessoa? Será que a gente está nas condições delas? A gente está na situação de vida dela? A gente está... até um caso assim muito rápido, só para terminar. Vamos supor uma pessoa... A gente sabe que está escrito na Halachá, não sei se vocês sabem, que comer na rua não é uma coisa assim tão educativa, tão educada. Sair com pão no meio da rua. Mas a pessoa começou a aprender, começou a fazer chuvá, começou a se fortificar, que não sei o quê. E uma das coisas mais difíceis para ele era não comer na rua. O cara tenta, que não sei o quê. Só que teve um dia que a tentação estava tão grande, ele não conseguiu e comeu na rua. Aí chegou outro lá e viu ele, falando assim, como você pode comer na rua, que não sei o quê, você não sabe que é errado, e tal, e certo? Aí o cara vê somente aquele caso pequeno, mas o cara não leva em conta que essa pessoa talvez
se esforçou demasiadamente durante muito tempo para não comer na rua e agora que ele não conseguiu aguentar. Então, quem somos nós para julgar os outros?